Bom, pessoal, então vocês já realizaram as atividades propostas nos livros, né? Então agora a gente vai partir para a correção, tá bom? Então vamos corrigir? Bom, aí nessa página ele inicia falando sobre os vegetais na nossa alimentação, né? Então ele fala que alguns vegetais que a gente come às vezes só a raiz, ou só o caule, ou só o fruto, e é sobre isso que vai ser as atividades propostas a partir de agora, né? Então, primeira atividade. Do pepino, da berinjela, do tomate e da abóbora, o que comemos são os frutos. Do espinafre, do alface, da couve, da rúcula, comemos as folhas. Da cenoura, do rabanete, da mandioca, comemos as raízes. Do palmito, comemos o caule. Há plantas das quais comemos até as flores. É o caso da couve-flor, do brócolis e da alcachofra, por exemplo. No caso do feijão, o que costumamos comer são os grãos, ou, como nós conhecemos, as sementes, né? Então, façam um confere aí se vocês conseguiram completar da forma mais adequada. Número 2. Complete a ficha da descrição desses vegetais que costumam ser usados em saladas. Então, tem uma ficha aí que já está pré-preenchida, né? Nome do vegetal, pepino, onde você conseguiu. Retirei do pé na horta e como é esse vegetal. Na verdade, cada um tem a sua resposta sobre esse vegetal. Então, vocês podem colocar, ele é verde por fora, um pouco branco por dentro, tem algumas sementes. Então, cada um vai colocar a sua percepção sobre como é esse vegetal, tá bom? Parte dessa planta que comemos é o fruto, né? Então, o pepino, ele é o fruto da planta. Então, é essa parte que a gente come. Então, pode fazer o confere. O nome do vegetal que está aí, então, rabanete. Onde você conseguiu? O rabanete, ele precisa ser desenterrado, né? Então, desenterrando na horta. Como é esse vegetal? A mesma coisa do pepino, né, pessoal? Cada um vai ter uma percepção. Então, pode falar, ele é vermelhinho por fora, branco por dentro, ele é uma raiz. Então, cada um vai colocar da sua maneira como é esse vegetal. E a parte dessa planta que comemos é a raiz, porque o rabanete, ele é a raiz da planta, certo? Então, quem colocou essas respostas pode fazer o confere. 3. As imagens abaixo mostram vegetais que estão no ponto de serem colhidos. Indique com setas onde estão as raízes e as folhas e os frutos. Então, lembra que eu tinha falado lá naquela explicação que nem todas as plantas têm todas as partes. Então, algumas vai ter umas partes, outras vão ter outras, né? Então, aí no pé de alface, nós temos a folha e a raiz. No pé de tomate, a folha e o fruto. E aí no pé de cenoura, as folhas e a raiz, né? Que a cenoura, ela é a própria raiz da planta. Então, quem colocou aí essas informações, pode fazer o confere, tá? 4. Observe a refeição abaixo e termine de preencher a legenda das imagens. Do pé de tomate, costumamos comer os frutos. Do pé de beterraba, costumamos comer as raízes. O palmito que comemos é o caule de uma palmeira. Do pé de brócolis, costumamos comer as flores. Então, quem colocou essas respostas, pode fazer um confere. 6. Observe esta outra refeição e termine de preencher a legenda das imagens. Do pé de arroz, costumamos comer os grãos ou sementes, tá? Do pé de couve-flor, costumamos comer as flores. Do pé de feijão, costumamos comer os grãos ou sementes também. E do pé de
rabanete, costumamos comer as raízes. Muito bem, então quem acertou as respostas pode fazer o confere. 5. Observe a cesta abaixo e identifique os vegetais apontados pelas setas. Crie legendas nomeando os vegetais e citando a parte que costumamos comer deles. Então, aí, a primeira setinha, nós temos a berinjela. E a parte que a gente come é o fruto. A abóbora, que também é o fruto. O alface, que são as folhas que a gente come. A beterraba, que é a raiz. E o brócolis, que são as flores, né, da planta. Então, pode fazer o confere quem acertou as respostas. E na número 1 aí, observe na ilustração os alimentos que estão disponíveis nas prateleiras do supermercado e preencha o quadro a seguir. Então, vocês tinham que olhar aí os alimentos que estão nas prateleiras e separar aí na tabela abaixo com alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal. Lembra da explicação da professora lá no início da aula? Então, é sobre isso que a atividade está falando agora. Então, aí no mercado nós temos peixes, carne bovina e aves como sendo alimentos de origem animal. Nós temos também ovos, leite e os derivados do leite, né? Como eu falei, manteiga, iogurte, esses produtos feitos de leite são os derivados dele. Então, esses são os alimentos de origem animal. Os alimentos de origem vegetal, nós temos rabanete, pepino, mandioca, batata, tomate e cebola, que estão aí nas gôndolas, logo aí na frente, onde está um homem pesando, né? Então, esses são os alimentos de origem vegetal. Pode fazer um confere quem acertou aí essa separação. 2. Observe os pratos de comida a seguir e depois preencha o quadro, indicando os alimentos de origem animal e de origem vegetal que formam cada prato. Então, aí na refeição A, nós temos os alimentos de origem animal, o ovo, né? E os alimentos de origem vegetal, nós temos arroz, feijão, a vagem, a ervilha e a beterraba. No prato B, na refeição B, nós temos aí de origem animal, bife, linguiça e frango. E de origem vegetal, batata frita. E na refeição C, nós temos aí de origem animal, macarrão ou queijo ralado. Quem colocou macarrão na origem animal também está correto. Por quê? Porque tem macarrão que também utiliza ovos para fazer a massa, tá? Então, não são todos, mas alguns utilizam. Então, o macarrão que utiliza de ovo na receita, ele vai ser de origem animal, tá? Mas quem colocou o macarrão também na origem vegetal, que tem uns que é só feito com o trigo, né? Então, se colocou na origem vegetal, tá certo. Se colocou na origem animal, também tá certo, dependendo de como ele foi feito. Então, aí na origem vegetal, nós temos o macarrão e o molho de tomate, né? Que é feito de um vegetal. Então, quem acertou aí essa separação, pode fazer o confere. 4. Observe as imagens de alguns seres vivos e faça uma pesquisa com os colegas para completar o texto das legendas. Então, vocês tinham que fazer uma pesquisa aí para conseguir responder, completar essas legendas aí. Alguns peixes, como a tilápia, comem de tudo: algas e plantas aquáticas, ovos, insetos, vermes e até mesmo restos de seres vivos. Os seres humanos, quando recém-nascido, alimentam-se somente de leite materno. Então, quem colocou umas respostas parecidas ou iguais, né? Pode fazer o confere. Pássaros não tomam leite quando são filhotes. Eles comem o que seus pais lhes trazem, alimentos de origem animal, como minhocas, insetos, etc. E alimentos de origem vegetal, como grãos, que são sementes, né? Lagartas se alimentam de plantas, predominantemente das folhas.
Já quando adultas, se transformam em borboletas que se alimentam do néctar das flores. Então, quem conseguiu responder aí de forma correta, pode fazer o confere. A atividade era uma cruzadinha, né, que vocês tinham que responder de acordo com a pergunta. Então, observem as imagens, leia as perguntas e complete a cruzadinha. A. Qual é a parte que comemos do nabo, da cenoura e da beterraba? Raízes. B. Qual é a parte que comemos da couve-flor e do brócolis? Flores. C. Qual é a parte que comemos da berinjela e da abobrinha? Frutos. D. Qual é a parte que comemos do agrião e da rúcula? Folhas. E E. Qual é a parte que comemos da ervilha, do feijão, da lentilha e do grão de bico? Sementes, né? Então, quem acertou aí a cruzadinha pode fazer um confere. E por fim, a atividade aí era para observar como foi preenchida a ficha de análise da refeição abaixo. Então, aí tinha uma primeira ficha, né, da refeição 1. Ele marcou os itens que tinha no prato. Então, a carne que era de frango, a raiz que tinha no prato era a cenoura, o caule era o palmito, as folhas, o alface, flores, couve-flor e os grãos que tinha era o arroz e o feijão. E os comentários aí que foi feito. Nessa refeição existem diferentes partes de vegetais. Há muitos vegetais e poucos componentes de origem animal. Então, uma observação que a pessoa fez. Vocês tinham que fazer no caderno mais duas fichas, né? Uma da refeição 2 e uma da refeição 3. Então, cada um ia colocar aí uma resposta pessoal, né? Então, podem fazer o confere se estiver de acordo com os pratos que foram apresentados. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido fazer com facilidade todas as atividades propostas. A gente fica por aqui. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.